pessoal, estamos aqui de volta com mais um CoffeeCast e hoje estamos aqui com ele, o nosso personal dos personagens, Adriano Vanderlei. É um prazer estar aqui com você, Adriano. Muito obrigado pelo convite a todo mundo e vamos trocar uma ideia bacana hoje nesse CoffeeCast. Seja bem-vindo, Adriano. Estamos aqui também com já os conhecidos, o Dr. Ulicélio Ferreira, que inclusive é aluno de Adriano e pede para sempre fazer um treino de bumbum bem feito. Aí é sacanagem, agora. Glúteos. E ele é Erlan também, que não gosta de treinar a perna. Não gosto, rapaz. Não gosto, mas tem que fazer. Eu ia falar sobre isso necessário, hoje. Vamos falar sobre isso, né? O tema de hoje, né? A gente trouxe a Alexandre, né? Personal trainer. Adriano. Adriano. Foi mal. Tô conhecendo o Adriano. Mas já sei que ele é o personal dos personagens. Acho que eu tenho que falar assim, né? O nome vem em consequência. Hoje o tema é falar da atividade física e de que forma a atividade física tem importância, né? E o que está atrelado em todas as áreas das nossas vidas, né? Então aqui para começar, só para a gente conhecer o Adriano, qual foi sua trajetória? O que é que você fez até chegar no dia de hoje? Eu vim de uma família muito humilde na cidade de Moreno, aqui na região metropolitana do Recife. E desde cedo, né, eu sempre quis fazer educação física, porque gostava de esporte, praticava voleibol, joguei por muitos anos. E quando eu entrei na faculdade de educação física, eu me apaixonei pela parte de desenvolvimento físico, né, de evolução física, da parte de fisiologia, de biomecânica, de cinesiologia e como que se aplica no dia a dia, né? Como que a gente pode treinar pessoas, como que a gente pode ajudar um ser humano a evoluir fisicamente. E quando eu entrei no mundo da academia, no mundo do treinamento, me apaixonei na parte de treinamento e estou aí há quase 10 anos atuando como treinador. Se formou onde? Estudou aqui mesmo? Na Federal, aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Isso. E desde sempre, já na faculdade, você já sabia que queria fazer essa parte de academias, não lecionar. Você leciona, não? Não. Eu tenho personal. treinamentos para outros profissionais de educação física. E como treinador, eu treino fisicamente alunos, como por exemplo o Ulicélio. A gente está treinando junto há 2 anos. E o que eu gosto é de ver a evolução do aluno. Porque quando a gente fala de treino, quando a gente fala sobre treinamento, a principal variável é a evolução. A consequência do treino é a evolução. Então, se por um acaso o aluno chega na academia, procura uma instituição para treinar, e ele só vai para a academia para fazer o social, só para tirar a foto, aquela selfie de treino, e efetivamente não treina, não progride em um único aspecto no treino, cara, ele não treinou. Ele foi ali para fazer uma atividade física ou de repente desopilar, desestressar e tá tudo certo. Só que quando a gente fala sobre treino, a gente fala sobre progressão. Assim como, por exemplo, vocês, médicos, na faculdade treinaram, na residência treinou. Vocês treinam até hoje a prática da cirurgia. Então, vocês treinam para evoluir naquilo que vocês fazem. E treinar fisicamente é a mesma coisa. A gente vai treinar para evoluir. Seja aumentar a massa muscular, seja reduzir gordura, seja melhorar o condicionamento físico. Isso é o princípio do treino, que é a progressão. Agora você está falando de aluno, né? Progressão de aluno. Mas você em si, como personal, educador físico, o que é que você busca para ter sua progressão na carreira? Como é que você pensa nisso aí? Eu tenho um treinamento para profissionais de educação física e nesse treinamento eu ensino marketing, vendas e negociação. E eu ensino isso porque eu vivi o desafio que é a carreira do profissional de educação física. Toda a graduação de educação física, provavelmente a medicina também passou um pouco disso, a graduação prepara a gente do ponto de vista técnico, do ponto de vista operacional. Então a gente entende muito de corpo humano, como o corpo funciona, quais as variáveis do corpo humano, o que tem que ser feito para uma pessoa evoluir, no meu caso. Evoluir fisicamente, eu sei como fazer isso acontecer. Só que quando a gente sai da faculdade, a gente se depara em um cenário onde a gente precisa divulgar o nosso serviço, e muita gente não sabe divulgar o serviço, que é um serviço muito bom. Então, quando a gente não sabe divulgar o serviço, então a gente tem menos alunos na nossa exposição, digamos assim, nossa esteira de exposição, e às vezes quando o aluno chega a gente não sabe vender o nosso serviço, a gente não sabe vender o que a gente faz. E esse é um grande desafio para muitos profissionais liberais, não só o personal, mas como médicos, como advogados, como empresários em linha geral. Você dá aula só para personal ou para outras áreas também? Só para profissional de educação física. Ô, Adriano, durante a faculdade, tu tivesse alguma formação no sentido de saber se vender ou saber se inserir no mercado de trabalho, ou isso tudo tu aprendeu após a faculdade? Eu não aprendi nada disso na faculdade.
O que me fez É a mesma aprender, sensação que a gente tem, né? o que me fez aprender foi a necessidade de vender o serviço de personal. Porque quando eu estava prestes a me formar, sabendo muito de cinesiologia, de biomecânica, de bioquímica, sabendo todas as funções vitais, a contração muscular, o ciclo de Krebs de forma linda, mas como é que isso se vende? E agora? O seu técnico, mas e agora? Exatamente. Como é que a gente faz vender? Como é que a gente faz a nossa profissão um negócio? Porque convenhamos, vocês são médicos. Eu sou profissional de educação física, mas eu sou uma empresa. Eu entrego um serviço, então é um negócio. Então como é que você faz para um negócio crescer se eu sei apenas a parte técnica, operacional da coisa? Eu acho que essa é uma grande dor de todo profissional da área de saúde, é que a gente sabe gerar o resultado, a gente é bom técnico, né? Tecnicamente falando, mas a gente não sabe o que fazer depois dessa técnica, o que fazer com toda essa técnica que a gente tem, não é verdade? Exato. E quando foi, Adriano, assim, o teu digital, tu acabaste de falar que com o digital tu conseguisse atingir um nível diferenciado. E tu acha que como foi esse turning point? Quando foi que tu percebeu essa oportunidade? Como foi que você percebeu que poderia expandir mais, vender essa tua técnica para outras pessoas? Quando Que foi tinha que você fazer algo percebeu diferente, isso? né? Ótima pergunta. Por incrível que pareça, eu estava no meio de uma aula da pós-graduação em Fisiologia do Exercício, em Avaliação e Prescrição do Exercício. E no meio da pós eu estava angustiado, porque na pós só estava repetindo aquilo que eu vi na faculdade, ou sofisticando aquilo que eu vi na faculdade. E todo conhecimento é válido, óbvio. E na faculdade eu falei, meu irmão, como é que eu vou vender isso? Como é que eu vou vender isso? Eu procurei no meio da pós-graduação, abri o computador e procurei pós-graduação em marketing, pós-graduação em marketing, pós-graduação em marketing. Não achei nada. Eu achei foi um MBA em Gestão Fitness, numa instituição aqui no Recife, uma das melhores, por sinal, não, CDEP Business School, falando sobre negócios do mundo fitness. E eu fiz a inscrição. Quando eu comecei a fazer o MBA, eu vi um mundo de possibilidades de negócios dentro da educação física. E teve uma disciplina muito interessante que me chamou muita atenção, que foi talvez o divisor de águas, respondendo a sua pergunta, que foi uma cadeira onde a gente falou sobre branding, sobre marketing e especificamente um tema falando sobre neuromarketing, que nada mais é do que a dinâmica mental por trás do processo de venda, por trás do processo de negociação, processo de divulgação. O que as marcas fazem, psicologicamente falando, para aumentar a atração do seu produto para os clientes. Como é que faz o cliente chegar até você? Então, quando eu fiz esse MBA e vi essa disciplina e vi a possibilidade que poderia ser aplicada na educação física, eu falei, mano, eu preciso fazer isso. Então, eu apliquei isso na minha carreira, deu muito certo. Tanto é que eu criei um treinamento com base apenas nessa disciplina do MBA. Então, nesse treinamento, eu ensino muita coisa sobre marketing para fazer o cliente chegar, vendas para o personal aprender a vender o serviço e negociar o serviço dele. Porque muita gente não sabe a diferença de marketing, vendas e negociação. Explica aí pra gente. Marketing é a forma como você tem ou acha de atrair o cliente para você. Como você levanta a bandeira do seu serviço. É como fazer fumaça. Essa é a função do marketing. E tem várias possibilidades de você fazer o seu marketing, seja offline ou seja online. E hoje nas redes sociais potencializou muito o marketing digital. Tudo bem, marketing é só a primeira parte. Só que quando o marketing faz funcionar, o cliente chega até você e você não sabe vender o seu serviço, aí você tem um fluxo muito grande, mas você não tem a habilidade de vender, de converter. Conversão, né? Exatamente, de converter o cliente para você. Ou às vezes você tem até a habilidade de apresentar o seu serviço. Aí o cliente fala, mas eu quero desconto. Então vem a outra habilidade fundamental, que é a negociação. Então você tem um bom marketing, sabe até vender, mas não sabe negociar, consequentemente o teu faturamento no final do mês vai estar baixo. Ou você vai perder para outra pessoa que sabe negociar melhor que você. Então, marketing, vendas e negociação é fundamental para todo mundo que presta serviço. Ô Adriano, eu tenho muitos amigos que são educadores físicos, né? E todo mundo que está ao meu redor eu sempre quero ver crescer, né? Então, eu tô sempre, rapaz, posta no Instagram, faz o marketing, não sei o que, eu quero ver a galera sempre postando ou treino, falando de alguma coisa. Mas eu não sou educador físico e você é o cara para responder. Até para poder dar uma dica melhor para os meus amigos, para quem está começando, educador físico, novo, começando, quais são as dicas assim mais de ordem prática que você pode dar para quem está iniciando aí nessa carreira? Primeiro ponto, faça o seu. Faça o seu no que diz respeito a você ser a vitrine do seu próprio serviço. Então você tem que ser fortão? Não necessariamente, você tem que transmitir
saúde. Você tem que transmitir que faz exercício. Você precisa mostrar bem-estar. Porque, levando em consideração o princípio do neuromarketing, a gente só compra o que a gente é. Eu vou repetir. A gente só compra aquilo que a gente é. Por exemplo, eu gosto da marca Adidas. Não é porque a Adidas é melhor que a Nike. É porque eu me vejo na Adidas. Eu não me vejo vestindo Nike. Por mais que eu tenha roupas da Nike, implementos da Nike, tênis da Nike, mas eu me vejo Adidas. O seu psicológico foi convencido a gostar do Adidas. As pessoas que gostam de Coca-Cola. Ou é Coca ou é Pepsi. Por que a pessoa escolhe a Coca? Porque ela se vê tomando Coca. Ela se vê tomando Coca. Então, o aluno chega na academia. Tem um personal trainer que transmite saúde, bem-estar, qualidade de vida, ou fortinho ou magrinho, enfim, mas ele transmite isso, saúde, e tem um personal trainer que fisicamente não está tão bom. Então, o aluno que chega na academia vai olhar para esse professor que está fisicamente ativo. Já é o seu e marketing professor... inicial. É o marketing inicial. O que é que esse aluno que está começando na academia agora vai querer ou vai se ver? Eu me vejo saudável ou eu me vejo não tão saudável? É isso que o profissional de educação física, o primeiro ponto, tem que atender. É ser o seu próprio marketing. Para ele ser o desejo do cliente vitrine, dele. né? E Você outra sabe coisa, do Adriano, negócio. a gente comentou agora muito sobre a questão de contato do teu, no caso, do personal para personal. Né? A questão de dizer como deve se comportar e tal. Exato. E uma coisa que a gente costuma, né? Eu, Abraão, Licela, a gente posta muito de stories, atividade física e tal, tal. E teve um paciente não, um seguidor, no caso, né? Que me fez uma pergunta, de certa forma, assim, que eu fiquei pensando na hora de responder. Eu vou passar essa pergunta para tu. Tá bom. Eu postei... Pra facilitar, né? respondeu, Pra não. facilitar. Eu respondi, mas eu queria ver a tua opinião. Eu postei uma foto na academia e tal, e ele me perguntou assim na caixinha de perguntas: como eu faço para gostar de fazer atividade física? Aí na hora eu fiquei pensando, caramba, como é que eu vou responder esse cara? Como é que eu faço para gostar? Eu, na minha cabeça, eu pensei, não, você... É mais fácil pra gente que a gente já gosta, né? Exato. eu gosto naturalmente, mas Eu tenho a minha fazer teoria, mas vamos gostar, escutar. eu queria... Adriano. Porque assim, se você tem seu aluno, você é personal, você tem seu aluno. Você tem que pensar assim, não, aqui tem gente que não gosta de malhar. Então, às vezes, você perde um aluno que ele vai lá e tal, e não vou querer mais ir não. Como é que você faz para manter aquele aluno ali que não gosta ou que quer aprender a Vai gostar? desistir. Vender pra quem não quer comprar. Vender para quem não quer comprar. Vou responder como o teu paciente lá perguntou. Venhamos e convenhamos, é muito chato sentir dor. Sentir aquele desespero de uma repetição a mais ou de um movimento a mais e de... O que a gente gosta é do resultado. A gente gosta é do resultado. Então, se essa pessoa não gosta de treinar, ela é perfeitamente normal e natural, porque ninguém gosta de gastar energia em vão. O que a gente gosta é do resultado que o treino causa. Então, como é que essa pessoa vai aprender a gostar de treinar? Ela iniciando o treinamento, mesmo sem gostar, e os resultados começarem a aparecer. Aí ela vai ficar motivada. Aí ela vai começar a gostar. Gostar de treinar um pouco mais, gostar de se esforçar um pouco mais. E quando ela vê o resultado acontecendo, ela melhora ainda mais na dieta, ela se entrega mais no treino, por mais que ela não goste de treinar, mas ela se entrega mais. Porque não, o fato não é ela gostar de treinar. O fato é ela gostar do resultado. O que retroalimenta o hábito de fazer exercício é o Quanto resultado. mais que a o exercício resultar, traz. mais Aí, vai querer fazer. Retroalimenta aquele Exatamente. hábito, né? Aí eu vou responder a pergunta que o Uli fez. Como é que se faz para vender para uma pessoa que não gosta de treinar? Fazer as pessoas imaginar ela numa situação melhor. Por exemplo, uma pessoa com sobrepeso. Uma pessoa com sobrepeso que não gosta de treinar, não gosta de fazer exercício físico. Se o profissional de educação física for encher a pessoa de informações técnicas, não, você precisa treinar para melhorar sua função cardiovascular, para ativar suas mitocôndrias, para termo técnico, a pessoa não vai estar nem aí. Mas, se por acaso esse mesmo profissional de educação física falar para ela, cara, você vai treinar para ficar bem pro próximo verão. Imagina você com 2, 3, 4, 5 quilos a menos no próximo verão. Sabe aquela roupa que você acha linda, mas não cabe mais em você? Sabe que você tá louca para usar? É isso que eu quero causar com você. Colocar passo pequeno, né? Acho que não adianta Exatamente. você pensar em 10 anos no futuro. As pessoas são movidas pela emoção. Todo o processo de tomada de decisão, de compra, de decidir
contratar um serviço ou não é pautado por uma emoção. Então, a gente precisa, enquanto prestador de serviço, precisa aprender a aguçar a emoção nessa pessoa. E a principal forma de aguçar a emoção para uma pessoa que não gosta de treinar é fazer ela imaginar. Imagina... Isso é um gatilho do neuromarketing chamado de gatilho da antecipação. Exatamente isso. Então, existem diversos gatilhos pelos quais a tomada de decisão ela fica mais fácil, por conta desses pequenos circuitos emocionais que acontecem no nosso cérebro, né? A antecipação é um desses. É como se a Adriano estivesse passando um trailer para esse paciente, para esse cliente. Né? Um trailer do que poderia ser a vida dele se ele estivesse comprando o serviço de Adriano. Né? Exato. Né? É a mesma coisa, o gatilho da união. Acho que o digital, a gente já falou no episódio passado, o digital traz uma coisa muito interessante, que a partir do momento que você se posiciona, você cria uma tribo que pensa igual, que gosta daquilo que você pensa. E você tem aquele gatilho da união aí você vê aquela pessoa, é mais fácil aquelas pessoas tomarem uma decisão a seu favor. Enfim, diversos outros gatilhos. O gatilho da prova social, que é o boca a boca. Enfim, todos esses gatilhos facilitam a tomada de decisão no sentido que você quer. E eu queria fazer uma observação de que a sala esquentou porque Abraão que ligou o ar-condicionado. E eu queria que Abraão estava com frio. Ligasse o ar-condicionado de O novo. percentual de gordura tá muito alto. Vamos ligar o ar-condicionado aqui. Esquentou, viu, Esquentou pra caramba. Abraão quer queimar gordura aqui na entrevista dele. A gente teve que parar aqui, viu, o pessoal que tá assistindo a gente, que o Abraão desligou o ar-condicionado, mas tudo bem, agora já voltou a se de novo. Ficou friozinho agora. Mas aqui voltando então Mas deixa eu comentar aqui uma coisa. Que o problema é você começar a ver o resultado. Então você tem que antecipar, né, para uma coisa que ainda não existe. Então assim, levando até um ponto diferente da educação física, era uma estratégia que eu tinha, talvez vai ajudar muita gente em qualquer outra área, principalmente na área assim de estudos. Eu estava lá no vestibular e realmente é muito chato você ficar horas e horas estudando, né? Você tem que ter sua estratégia de estudar. E eu colocava, por exemplo, algumas matérias que eu precisava para poder passar no vestibular, mesmo que eu não fosse usar depois. E eu tenho um exemplo clássico que é de botânica. É muito chato ver, né? Angiosperma, peridófilo. Como as plantas se reproduzem. Nem lembro mais disso. E eu, inicialmente, eu não gostava, odiava. Eu colocava na minha cabeça várias vezes, repetidamente, todos os dias. Eu adoro botânica. Cara, que tema legal. Eu gosto de botânica. Acabava que um dia, não sei se eu acabei me confundindo, que eu acabava gostando daquele assunto, cara. Eu botava na minha cabeça, eu gosto. É igual a pessoa que não gosta de treinar, ela meio que bloqueia o seu psicológico. Eu não gosto, é muito chato, eu vou pra academia de novo. Rapaz, mesmo que você não goste, vá pra academia. Caramba, que legal. É muito bom. Levantar 12 quilos aqui no bíceps é legal demais. Mas quem não gosta? Aquela dorzinha no pós é bom demais. O seu psicológico vai pensar diferente. Você já vai sair ganhando. Eu acho que você tem que pensar dessa forma. Assim. Cara, isso que tu tá falando é uma das linhas de pensamento da programação neurolinguística, da PNL. Que ela fala assim, ó, que corpo e mente formam um único sistema e que ambos se influenciam. Então, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu falo, eu mesmo ouço, e quando eu ouço, eu vou causar uma série de reprogramações mentais para que eu, de fato, mude meu comportamento ou mude um padrão de pensamento. Por mais que eu não esteja pensando. Como, por exemplo, no caso da pessoa que treina. Está treinando mesmo sem vontade. Está treinando que saco, né? Mas ao invés de ela falar que saco, ela fala, eu tô adorando isso aqui, tô adorando isso aqui. De tanto ela mesmo ouvir ela falando isso, ela vai aprender a gostar disso. Olha, era uma estratégia que eu tinha desde a adolescente, nem sabia dessa técnica. Não tinha sido nem publicado o artigo ainda, tu já fazia, tá vendo? Reprogramação mental. Mas eu acho interessante. Isso aí, Adriano, que tu falasse, não é só no treino, né? Mas eu acho que tudo que exige um esforço muito grande para você ter um resultado de longo prazo na vida, você tem que criar estratégia. Porque assim, o circuito é um circuito de recompensa, né? Exato. Você tem a motivação, que é o que vai fazer você fazer aquilo, e o fazer vai trazer o resultado, e o resultado vai recompensar através do circuito dopaminérgico e vai retroalimentar a motivação, vai gerar uma nova motivação. Mas se você tem um resultado lá na frente, de longo prazo, não tem como aquilo retroalimenta. Você não tem como depender do resultado para poder se motivar aí. Então vai sem motivação mesmo, não tem isso. Então você tem que entender que, talvez antecipando, talvez através de outros gatilhos mentais, que aquele resultado está por vir e arrumar outras motivações, ou simplesmente a disciplina mesmo, né? Que eu acho que é uma coisa que a prática de exercício físico é extremamente benéfica, pelo menos para mim e para muita gente que eu converso, certamente para todo mundo que está aqui na mesa, é que o exercício físico e a prática regular de exercício físico é um excelente exercício de disciplina. E eu acho que nada na vida, se você não tiver disciplina, você não vai ter sucesso em absolutamente nada. Fato. Você vai querer criar atalhos, você vai querer
em atalho você não chega em lugar bom. Caminho mais né? fácil. E aqui a gente vem para o tema que eu falei inicial, o tema do nosso podcast, né? De que forma essa atividade física, quando eu falei atividade física, não é só o exercício em si. Para você fazer uma atividade física regular, planejada, você mantém-se uma dedicação, um foco. E talvez isso tenha uma grande influência em qualquer área da sua vida, no seu estudo, no seu trabalho. Você, do caso físico, você já é o seu trabalho, né? Mas para quem não trabalha com isso, você ser dedicado. Por exemplo, eu não vejo na minha cabeça algum colega que seja extremamente dedicado na atividade física, foco, dedicação, que não busque empreender, buscar ganhar, buscar crescer no seu trabalho. Eu acho que está completamente atrelado. Você ter foco, dedicação, isso tem ganho extremamente grande em qualquer área na sua vida. Quando você melhora a máquina, Exato. né? Quando você melhora a máquina, o corpo, é como você falou, né? O binômio corpo-mente. Quando você Exato. melhora a máquina, a mente... E, cara, seguinte, ó. Como é que eu enxergo o corpo humano? Eu enxergo o corpo humano de uma forma muito diferente. Eu enxergo o corpo como uma verdadeira máquina. Eu enxergo o corpo humano como uma verdadeira máquina. E nós utilizamos essa máquina para fazer tudo aquilo que a gente tem que fazer. Seja trabalhar, seja estudar, seja se relacionar, seja fazer nossas atividades diárias. E essa máquina, ela pode potencializar tudo aquilo que a gente faz se essa máquina estiver devidamente condicionada. Então, se eu levar em consideração que o corpo é uma máquina, então eu enxergo a alimentação como o combustível dessa máquina. E se o combustível dessa máquina estiver adulterado, a performance da máquina cai. Se o combustível estiver aditivado, a gente melhora o funcionamento da máquina. Eu enxergo o sono como uma espécie de manutenção da máquina. Uma espécie de revisão diária da máquina. Você acorda de manhã, faz suas atividades diárias, tem um desgaste fisiológico e é no sono que você faz a reparação. E é no treino que você evolui a máquina. É no treino que você sofistica, potencializa aquelas funções que a máquina está predeterminada para fazer. Então, treinar é como se fosse um plus para você fazer tudo aquilo que você tem que fazer. Por exemplo, temos aqui 3 médicos. Profissionais da medicina. Qual é o principal desafio da medicina? Tempo e cansaço. Eu dou aula a muitos médicos e todos reclamam de falta de tempo e de cansaço. Em especial de cansaço. Por quê? Acorda muito cedo, uma quantidade de plantão muito significativa ao longo da semana, rodar em várias cirurgias, fazer visitar grandes pacientes. Quem atende em consultório tem que ter uma demanda muito grande para atender outros pacientes. E isso tem um cansaço físico. Agora imagina se você dedicasse 30, 40, 50, 1 hora por dia para você sofisticar a máquina através de um treino. Você estaria mais condicionado para ficar mais descansado para um plantão. Você teria mais energia para rodar em 2, 3, 4 cirurgias a mais. Você estaria mais concentrado e descansado para atender 2, 3, 4 pacientes no seu consultório. Para quem trabalha com vendas, por exemplo, um representante de vendas, tem uma rota de vendas. Se você está treinado, está condicionado, você pode atender 2, 3, 4 cidades a mais, 3, 4 clientes a mais. Isso vai reverter em faturamento a mais no final do mês. Então, treinar não é meramente uma questão de estética. É uma questão de otimizar Perfeito. o teu trabalho. Impacta em todas as áreas da sua vida, Tudo. né? Não só profissional, mas também vida amorosa, disposição para tudo, né? Exatamente. E aí que você falou... Exatamente isso. Então, desse tudo aí que você falou aí, da máquina, do descanso, fazer o reparo, né? Você colocaria alguma ordem de importância? Por exemplo, mais importante a dieta ou o exercício em si? Cara, existe uma máxima, né? De que a gente é o que a gente come. E de fato é. Só que quando a gente fala de performance, quando a gente fala sobre treino, a gente está falando de progressão, de evolução. E a gente só consegue evoluir fisicamente se a gente treinar. Você pode até regrar sua alimentação, você pode reduzir seu percentual de gordura, mas você só consegue aumentar a massa muscular se houver dano muscular. Então, no que diz respeito a treinamento e evolução, você precisa treinar. Porque, caso contrário, a dieta por si só não vai fazer você crescer massa muscular. Entende? Então, no que diz respeito à hipertrofia, treinar é fundamental para haver a necessidade da recuperação energética e fisiológica desse músculo para ele crescer. Então, no pain, no gain, na verdade, né? No pain, no gain. Você Até precisa para treinar. aumentar O velho clichê, a né? taxa metabólica, né? O metabolismo, né? A pessoa tem metabolismo muito baixo, não consegue emagrecer, mas também não faz uma dieta direitinho, não malha, então o metabolismo lá embaixo, né? Não Cara, tem resultado sem esforço, né? Sem... Engraçado, né? Muita gente se apega a exatamente essa questão. Ah, meu metabolismo é lento, meu metabolismo é lento. Tudo bem, seu metabolismo é lento, mas é uma consequência do que você faz. Existe um fator genético
no seu DNA ali, bonitinho no seu corpo. Só que o próprio DNA, ele pode ser moldado de acordo com o teu fenótipo, a forma como você leva a sua vida. Então o catabolismo pode melhorar, pode aumentar. É Com epigenética. certeza. Né? É epigenética. É literalmente uma reestruturação do teu DNA através da forma como você vive. E a melhor forma de aumentar o teu metabolismo é desenvolvendo massa muscular, que é a estrutura que mais aumenta o teu metabolismo e mais consome calorias no teu descanso. Então, quanto mais músculo você desenvolve, maior a sua taxa de metabolismo basal. Consequentemente, menos gordura no seu corpo, mais condicionamento, mais potência muscular e por aí vai. Ô, Adriano, eu tô achando que pela cara de Erlan e Abraão, tu acabasse de ganhar mais 2 alunos. Aí. Tem horário, velho. Tem horário disponível. Horário é um desafio agora. Agora me dá uma dica aqui pra Erlan, que Erlan tá um pouquinho gordinho, já tá melhor. Pra emagrecer, acho que foi a Erlan que tinha perguntado, né? Pra emagrecer, adianta ficar só no aeróbico se você ganhar um pouquinho mais de músculo? Você falou que o músculo gasta mais energia, né? Na minha cabeça, quanto mais músculo, mais você gasta, né? É verdade isso mesmo? Isso é verdade. E vou falar que muita gente ainda pensa que quando o assunto é emagrecimento, precisa se matar numa esteira, precisa fazer apenas bike, precisa só fazer apenas cardio. Por quê? Por causa da sensação de desidratação. A pessoa está lá suando, né? Então tem a sensação de estou eliminando. Na verdade, quando você faz qualquer exercício, você aumenta a temperatura do teu corpo e com o mecanismo de defesa, as glândulas sudoríparas que produzem suor, começam a liberar o suor para baixar a temperatura. Isso é absolutamente normal. E não significa dizer que você está emagrecendo. Significa dizer que você está desidratando. Agora, quando a gente faz um bom treinamento de musculação, inevitavelmente tem dano muscular, vai aumentar a massa muscular, que vai aumentar a tua taxa de metabolismo basal. E quanto maior a taxa de metabolismo basal, maior o consumo de gorduras no teu descanso, no teu repouso. Porque as pessoas pensam que o resultado do emagrecimento é só durante o treino. Ah, tô treinando, então tô queimando gordura. Cara, o emagrecimento é ao longo do dia. A gente aqui agora está numa zona de repouso, a principal fonte de energia é a gordura. Então, se nós 4 aqui estamos em repouso, imagina que o Ulicélio é o único fisicamente ativo. Tem 2.000 calorias em repouso. E nós 3 temos 1.500 calorias. Ele está consumindo mais calorias, mais gorduras do que nós 3. Porque nós 3, em repouso, estamos em 1.500 calorias e ele está em 2.000. Então é muito mais vantagem, quando o assunto é emagrecimento, fazer um ótimo trabalho de musculação para aumentar o metabolismo, para que no repouso, ao longo de todo o seu dia, você continue queimando gorduras. E aquele mito de que eu quero a barriga de tanquinho, então vou fazer uma esteira para ficar com barriga de tanquinho, ou então fazer muito abdominal para ficar com abdômen. Ótimo, boa pergunta. O que é mais importante para a pessoa conseguir ficar com aquele abdômen legal? Dieta. Por que eu falo isso? Às vezes as pessoas falam, vou fazer abdominal, por que fazer abdominal? E por que barriga de tanquinho? A barriga de tanquinho significa dizer que a pele está colada no músculo. O percentual de gordura, né? O percentual de gordura dessa pessoa está baixíssimo. Significa dizer que essa pessoa está com uma grande quantidade de massa muscular para aumentar a taxa de metabolismo basal e reduzir gordura ao repouso. E a alimentação dela está muito regrada. E o balanço energético negativo dela está negativo. A gente chama de déficit calórico. Para ela realmente reduzir gordura e a pele ficar mais próxima do músculo, causando a definição abdominal. Sem isso, você não vai travar o seu abdômen. E agora, o cardio, nesse sentido, faz muito bem para acelerar essa pergunta de Abraão foi interessante, que Adriano respondeu. Você verifica isso na prática, né? Eu costumo correr frequentemente e treino quase todo dia. E você vê, às vezes, o treino que eu faço com o Adriano é 2 vezes a quantidade de calorias que uma corrida de 5 km, por exemplo, ela consegue ligar. Mas aí eu abrir um parêntese. Muitas pessoas que estão na academia, ouso a chutar, 95% das pessoas que estão na academia não estão treinando. Estão fazendo apenas uma atividade física. Atividade física é fazer qualquer exercício que faça você gastar calorias. Treinar tem a ver com método, com estratégia para fazer você crescer, evoluir. O Ulicélio treina comigo há 2 anos. E em 2 anos ele aumentou 10 quilos de massa muscular com muita intensidade. E o nosso treino é efetivamente muito intenso. É um desespero, é um Deus nos acuda. Por quê? A minha intenção é fazer com que ele progrida, com que ele cresça, fique melhor a cada treino. E com isso faz com que o gasto calórico do treino efetivamente seja muito alto. Só que se você marcar um gasto calórico de uma pessoa que está na academia
comum fazendo qualquer tipo de exercício, você vai perceber que você gasta quase que o dobro dessa pessoa. É baixo, né? É aquela frase que o pessoal fala que músculo não conta a repetição, né? Músculo Se você não conta, fizer né? até falhar, eu fiz 10 repetições aqui. E Não o adianta, músculo né? olhou pra você e falou, eu fiz, fiz nada. Aqui. Aí você está já se consigo fazer isso há muito tempo, né? Exato. perdeu tempo. É uma frase que eu falo, todos os meus alunos sabem. Faz 10 repetições e segue as instruções. Essa frase é cruel. É épica. Por que Você eu não falo sabe isso? o que vem lá na frente. Você não sabe. E eu gosto dessa sensação, o gatilho da antecipação. Segue as instruções, o que é que vem? Olha o neuromarketing aí. Mas por que eu falo isso? Porque as pessoas chegam na academia e faz 3 de 10, 2 de 15, 3 de 12, ou seja, padrão. O que você está fazendo ali? Você está condicionando o seu músculo a fazer apenas aquilo. Tá errado? Não. Mas você não está evoluindo, você está se condicionando, está ficando bom naquilo. Mas quando o assunto é progressão, a gente precisa tirar o corpo da zona de conforto. Por isso eu falo, 10 repetições para quem é treinado, 3 de 10 não serve de nada. Então eu faço 10 repetições com uma carga significativa, 80% da capacidade máxima dele, e logo em sequência eu faço ou adoto métodos específicos para aumentar a acidose muscular. Porque quanto maior a acidose muscular, quanto maior o dano muscular, maior vai ser o resultado de hipertrofia para É ele. igual aquele meme, né, que tem no Instagram. O cara tem que dar um susto no músculo, então, né? O cara o cara finge que vai fazer extensora na perna e de repente faz um bíceps. Tem que dar um susto, né? Pensa uma coisa e faz outra. Tem que mudar o treino para o músculo reagir a diferentes formas de... Exato. Constantemente mudar, né? Porque você sempre mudar, vai né? se condicionar, Exato. né? O corpo humano é maravilhoso porque ele tem uma capacidade de adaptação incrível. Só que quando o assunto é treinamento, e se a gente se expõe a um estímulo de treino por muito tempo, sem nenhuma progressão, o corpo vai se acostumar. Então aquele treino, para aquela pessoa, vai ser, tipo, quase nada. Agora Vai sim, dar um Adriano, estímulo. para a gente não passar batido, que é um tema importante para a gente conversar, de que forma a atividade física, saúde, qualidade de vida, né, tem implicância em qualquer outra área da sua vida. Assim, você vê a atividade física como uma coisa, única coisa importante da vida? Como é que você enxerga a saúde? Eu enxergo a saúde como um dos pilares fundamentais para a minha vida. Eu preciso levar em consideração que cada pessoa é diferente. Algumas pessoas em fases de vida diferentes estão priorizando o trabalho, estão priorizando a família, estão priorizando o corpo, está tudo bem. Eu considero o exercício como fundamental porque é através do treino que eu melhoro a máquina, melhoro a minha saúde, meu condicionamento e eu, melhorado, posso melhorar o meu relacionamento com as minhas filhas, com minha mulher. Eu, melhorado, posso trabalhar mais, posso produzir mais, posso criar mais. Então, para mim, Adriano, exercício físico é fundamental para que eu consiga gerenciar e ter energia para desenvolver ou desempenhar outras habilidades que eu tenho na minha vida. Interessante. Eu levantei essa bola porque eu sempre gosto de frisar esse tema, né? Atividade física, as pessoas pensam que a única prioridade é isso. As pessoas sempre perguntam, né, qual é a sua prioridade? Exato. E aí, às vezes, a pessoa fica sempre naquela atividade física por si só, acho que não é o mais interessante. Então, acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer, para todos nós, é perguntar assim, quem é você? O que é que você espera da sua vida? Quem é você? Assim, cada um vai ter a sua resposta, mas assim, eu respondendo para mim mesmo, após perguntar, assim, eu sou o servo de Deus, certo? Então, tudo que eu faço na minha vida é baseado nisso, certo? Eu sendo servo de Deus, aí eu venho traçar minhas prioridades. Então, as prioridades colocaria o campo espiritual, certo? Deus, família, trabalho. E aí, até eu já postei recentemente, que aí eu busco tentar glorificar a Deus em qualquer área da sua vida, certo? Onde é que eu quero chegar? Então, Deus, família e trabalho. Você deve glorificar a Deus com a sua família e no seu trabalho. Onde é que entra a saúde? Eu não coloco a saúde nessa prioridade, certo? Eu coloco a saúde como algo essencial para você poder glorificar a Deus na sua família e no seu trabalho. Vamos lá de ordem prática. Eu coloco assim. Digamos que eu estou numa floresta, vem um leão atacar o meu filho, que é Arthur, e minha esposa Camila. Rapaz, eu vou fazer de tudo para defender, eu vou me agarrar com aquele leão. Então eu preciso de saúde para ter um tempo melhor de qualidade com a minha família, certo? E poder cuidar melhor do meu filho e da minha esposa. Da mesma forma no seu trabalho. Nós passamos várias horas operando em pé. Como é que você vai levar um tempo de qualidade, uma melhor parte
até técnica para o paciente, você não tem saúde para poder estar trabalhando. Você dá plantões, você faz os seus ambulatórios, no seu caso aí está com vários alunos, então você tem que ter saúde, e saúde é essencial. Muita gente pergunta e coloca como prioridade, então não coloca a saúde nem nas prioridades, coloca algo como essencial. Então, botando uma setinha, depois bota até no Instagram assim, a setinha, é Deus, família, trabalho e a saúde é essencial para você fazer qualquer tudo, coisa. né? Mas é interessante porque tem gente assim, é muito fácil no mundo moderno você inverter a ordem, né? Tem muita gente que coloca o trabalho na frente da saúde, tem muita gente que coloca o trabalho na frente da família, então é óbvio que o trabalho é uma coisa importante para você, para todo mundo, né? É a forma como a gente se relaciona, é a forma como a gente entrega de volta para a sociedade, né? Para o convívio social. Mas sem saúde, como você falou, sem saúde a máquina não funciona. E aí quem está trabalhando é a máquina, né? Coincidentemente, eu estava na academia, né, hoje, eu até postei no Instagram explicando isso. Eu estava fazendo esteira, aí tinha um rapaz do meu lado. Aí a personal dele chegou para ele e falou: "E aí, vamos malhar o que tal, não sei o que?" Aí ele falou: "Eita, eu acabei de me ligar aqui, eu tenho que ir para um compromisso." Aí ela falou assim: "Eita, esse compromisso é todo dia, né? Vem só fazer esteirinha e já vai embora." Aí eu fiquei matutando na minha cabeça, né? A questão do compromisso da pessoa botar... Não é prioridade, assim. A pessoa bota o trabalho com prioridade e a saúde do corpo realmente não fica com prioridade para algumas pessoas, infelizmente, né? Exato. Abraão, só dando um adendo no que você falou sobre Deus. Lembra que eu falei que eu enxergo o corpo como uma máquina e que a gente utiliza essa máquina? Se você parar para pensar, nós somos, você pode falar como centelha divina, partícula de Deus. A Bíblia fala que nós somos templos do Espírito Santo, né? Templos você tem que do cuidar da Espírito casa Santo. de Deus, né? Então, se você parar para pensar, o próprio fato de você treinar, você está melhorando o templo do Espírito Santo. Ou você está melhorando ou protegendo a sua centelha divina. Então, não é questão de saúde estar fora de prioridade, treinar está fora de prioridade. Treinar tem que ser sua prioridade. Se você tem uma questão espiritual muito forte dentro de você, é aí que você precisa treinar, porque você está protegendo uma centelha divina que tem dentro de você. Você precisa treinar para cuidar dessa casca, dessa capa, dessa armadura. A não ser que você queira ir para o céu antes, né? Aí você precisa. Aí não treina, não. Mas cada um, Deus deu algum objetivo para você cumprir aqui na Terra. No seu caso, é cuidar para você de ter alunos. Mais tempo, você tem que ter saúde. Nós cuidar de pacientes. Exato. Então, ele quer que a gente tenha saúde, porque nós temos que cumprir a nossa missão. Exato. Então, para cumprir a nossa missão, a gente tem que ter saúde. Fato. Simples Perfeito. assim. Sem saúde a gente não é nada. Como é que você daria assim, uma dica para quem está assistindo a gente? Né, esse rapaz aqui do meu lado na academia me marcou essa questão dele não ter compromisso com a atividade física. Como é que você falaria para todo mundo que está assistindo a gente? Como é que gerir o tempo? Né? Pessoas que trabalham demais, não tem tempo para fazer academia. O que você diria para essas pessoas que... Alguma dica, alguma forma de tentar gerir melhor o tempo, trabalho e atividade física? Eu tenho uma aluna médica. Ela treina comigo há 7 anos. Eu acompanho ela desde a faculdade. E foi muito corrido a vida dela. Ainda é muito corrido. E depois ela terminou a faculdade, foi para a residência, continuando uma correria, plantão, enfim, atendimento. E essa garota treina comigo às 5h30 da manhã, todos os dias. Às 5h30 da manhã, ela está na academia, acaba o treino às 6h30, aí ela vai para banheiro, toma um banho, se arruma, vai para o hospital, tem que estar no hospital às 7 horas, no máximo 7h05, 7h10 da manhã. Então, para essa pessoa que diz que não tem tempo, na verdade, é falta de prioridade. E qual que é o lance? Se você não se prioriza, qualquer outra coisa é mais importante que você. Se você não é sua maior prioridade, qualquer outra coisa é mais importante que você. O seu trabalho é mais importante que você, o paciente é mais importante que você, o dinheiro é mais importante que você. Então, quem é você? Onde é que você está? Onde é que você vai se priorizar? Aí muita gente trabalha para ganhar uma grana, perde a saúde, aí vai perder toda a grana para conquistar a saúde que perdeu. E às vezes até nem recupera a saúde, né? Exato. Às vezes perde família. Situação irreversível, né? Exato. Às vezes perde até família.
Nem que seja algo momentâneo, você priorize um trabalho naquele período. Na residência, a gente às vezes tem que priorizar que é um momento. Exato. Mas não pode ser para a vida toda aquele momento que você Tem que vai entender deixar o de momento, priorizar mais a sua saúde, né? Exato. Tem que ser temporário. Equilibra tudo, né? Infelizmente a gente está chegando ao fim, terminando aqui o nosso tempo. Quer deixar algumas considerações finais, Adriano? Treinem. @Adriano. @Adriano Vanderlei. O treino é importante, né? Treinem Então pra vamos lá, vida. na minha hashtag prevenindo AVC, né? Não é só AVC, né? Prevenir demência, qualquer problemas cardiovasculares, infarto, AVC, qualquer problema de saúde, a gente consegue prevenir com a atividade física, né? Então, Se eu for deixar uma mensagem aqui final pra galera que tá assistindo a gente, se priorize. Se priorize. Eu sei que tem momentos na vida que a gente vai precisar colocar trabalho em primeiro lugar, em outros momentos vai precisar colocar família, por outras questões, né? Em primeiro lugar. Só que você precisa estar no radar. Você precisa ser prioridade, você precisa estar no seu radar. Porque se você não está no seu radar, provavelmente em algum momento a sua saúde vai ficar por água abaixo, você vai ficar, sabe, sem energia, sem ânimo, sem disposição. E isso vai realmente comprometer todas as outras áreas da sua vida. Então treinar é fundamental. excelente. Perfeito. Aqui em nome do CoffeeCast a gente agradece pela presença. Eu que Com certeza é um agradeço. tema que todos nós gostamos. E que com certeza virá outras oportunidades. Eu espero que quem assistiu a gente hoje já pense assim, vou começar. Vou começar a treinar. Não deixa pra a gente tenha segunda-feira plantado não. a semente do treino. Todo só pensa, segunda-feira eu vou começar. Segunda-feira nunca Não, começa. começa hoje. Bora começar hoje. Começa hoje. Começa agora. Vamos embora. Você que acabou de assistir, começa hoje. Não deixa pra amanhã não. Sai de casa, vai correr na rua. E é isso, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até o próximo episódio. Até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu.